Simpático casal. Esse casal foi morto, foi assassinado em 1997, portanto 20 anos atrás. O homem, o seu Roberto, ele foi atacado, ele estava pescando, toma 4 tiros. O assassinato acontece na frente do neto, pequeno de 12 anos. Vem para mim, por favor. 18 dias depois, é a vez da mulher dele. 20 dias depois, ela nem pôde chorar a morte do marido e ela é assassinada. Eu não vou nem contar a forma com que ela foi morta, que é algo extremamente macabro. O suspeito pelo assassinato desse casal é o próprio filho deles, Mauro. O motivo, a herança. Mauro queria o dinheiro do pai e da mãe. Ele foi preso no Paraná, mas não acredito que ele esteja preso porque ele matou o pai e porque ele matou a mãe, segundo a polícia. Mauro está preso porque matou a própria mulher também. Ele, além de ter matado o pai e a mãe 20 anos atrás, ele matou também Claudete em janeiro desse ano. Só que, graças à impunidade desse país, vem para mim, por favor, graças a essa legislação ridícula, ele pode, inclusive, ele corre o risco agora de não ser julgado pela morte do pai e da mãe. Por quê? Descubra comigo. A polícia corre contra o tempo. Faltando menos de 2 meses para os crimes prescreverem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorizou a reabertura do inquérito policial que investiga a morte do casal Roberto e Benedita Sampietri. Marido e mulher foram assassinados em 1997, com um intervalo de 18 dias entre um crime e outro. Roberto foi morto a tiros enquanto pescava. Benedita, enforcada com o fio de um eletrodoméstico dentro de casa. Eu e meu avô foi pescar num rio, é numa ilha que fica no Rio Atibaia, no distrito de Joaquim Egídio. E o cara chegou, deu 4 tiros no meu avô. Tinha uma outra pessoa dentro do Fusca, só que eu não consegui visualizar quem era. E a pessoa foi, ele veio perto de mim, guardou a arma e foi como se nada tivesse acontecido e embora. Isso foi na minha frente, né? Eu tinha 12 anos. O pedido de reabertura do caso foi feito pela Polícia Civil depois do neto das vítimas, que presenciou a morte do avô, apresentar uma nova evidência. O principal suspeito dos crimes é um dos filhos do casal, Mauro Sampietri. Ele chegou a ser indiciado, mas nunca foi levado a julgamento por falta de provas. O inquérito estava arquivado desde 2012. Mauro está preso no Paraná desde março, acusado de matar, esquartejar, queimar e esconder o corpo da mulher. Claudete Sampietri foi assassinada em janeiro, depois de procurar ajuda para se separar e desaparecer. Em áudios enviados para a família que vive em Campinas, a vítima relatou desconfiar que estava sendo drogada e sentia medo do marido. Somente após a morte de Claudete e a prisão de Mauro, parentes encontraram esta fita VHS, que acreditavam ter sido destruída. Foi uma testemunha ouvida ao tempo do crime, lá em 97, surgiu uma fita cassete que ela declinou nas suas oitivas no passado, que havia se extraviado, que havia perdido, que havia estragado. Então agora a polícia, de posse dessa câmera, dessa fita cassete, tentará descobrir o motivo pelo qual ela escondeu esses anos todos essas imagens. No vídeo gravado em 1997, pouco antes da morte dos pais, Mauro aparece ao lado da mulher no aniversário de 2 anos do filho. Nas imagens também é possível ver um Fusca de um amigo de Mauro. Na época, o veículo foi emprestado por ele para uma suposta entrevista de emprego no Paraná. O sobrinho Daniel sustenta que o carro é muito semelhante ao que foi visto antes do assassinato dos avós, em Campinas. Eu vivi momentos horríveis na minha vida. Eu fiquei totalmente assim, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, eu fiquei um pouco revoltado quando jovem e tal. Mas graças a Deus hoje eu tô vendo que a justiça vai ser feita. Tudo leva a crer que Mauro seja mesmo o mandante do assassinato dos pais. De acordo com o irmão, o motivo das mortes foi a herança. Na noite, antes de ter feito aquilo com a minha mãe também, a gente teve uma conversa em casa, eu, ele e minha mãe, né, porque até minha mãe que pediu para eu conversar com ele, porque ele queria que ela vendesse tudo que a gente tinha para poder ir embora, que ele queria a parte dele, né, para poder ir para Curitiba, e ela não queria vender. Ele falou que ia embora no outro dia e que lavava as mãos se acontecesse alguma coisa.
O suspeito sempre negou. Agora, a polícia tem o mesmo desafio de 19 anos atrás, o de resolver o quebra-cabeça, que ficou ainda mais complicado com o passar do tempo. O setor de homicídios e proteção à pessoa já ouviu algumas testemunhas da época. Algumas testemunhas foram reouvidas depois de 10, 12 anos. É difícil ouvir testemunhas considerando esse lapso temporal. Há muita perda da memória, muita perda de detalhes. No entanto, a polícia insiste nesses depoimentos. E novos depoimentos são esperados. Agora, o próximo passo é a oitiva do Mauro, que se encontra preso, onde a Polícia Civil aponta nessa nova oitiva algumas contradições, alguns detalhes, para que ele tente sanar ou não. Precisou que minha tia também fosse morta por ele para poder reabrir esse caso, para poder ver se agora sim ele pode ser condenado também na morte dos meus avós. A polícia tem até 8 de julho para oferecer denúncia contra Mauro. Depois disso, o suspeito não poderá mais ser penalizado pelos crimes. Espero que ele pague tudo o que ele fez para meu pai e pela minha mãe. Se Deus quiser, ele vai pagar. Pois bem, agora, tem que mudar essa legislação. Tem que mudar. Da mesma maneira que, para quem quer trabalhar honestamente, enfrenta uma série de impostos, tem que trabalhar 4 meses por ano para pagar os seus impostos, e a gente não reclama disso, porque afinal de contas tem que trabalhar da maneira honesta, não é? É isso que a gente espera. Agora, Percival, a gente também espera que bandido tenha uma burocracia rígida, tenha uma punição rígida. É o desejo de todos nós. E essa hipótese da prescrição precisa ser devidamente esclarecida. A prescrição, quer dizer, não há mais julgamento, acontece quando o autor do crime não é identificado e não se tem informação alguma sobre a autoria. Agora, no caso, faltando apenas 2 meses, com o autor indiciado, esse prazo de prescrição não existe mais. Ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado, e isso lembra um provérbio do Fórum, viu, Bate? Qual? Você só conhece uma família de verdade depois do primeiro inventário. Ele matou por causa da herança. Ainda queria a parte dele, isso é coisa que se exige. Cruel, né? Como a Richthofen, que depois acabou abrindo mão, né? É o mínimo que tem que fazer também.